Em 1925, alguns dos maiores comerciantes de sucata de Paris receberam uma proposta absolutamente confidencial. O governo francês precisava se desfazer de uma construção gigantesca, mais de 7.000 toneladas de metal. E quem oferecesse o melhor negócio poderia ficar com tudo. Havia apenas um pequeno problema. O governo francês não estava vendendo nada, porque o homem conduzindo aquela negociação não trabalhava para o governo. Seu nome era Victor Lustig, e o que ele estava tentando vender era a Torre Eiffel. O que você vê é só parte da história. Muito antes de colocar os olhos na Torre Eiffel, Victor Lustig já havia transformado a mentira em profissão. Elegante, reservado e extremamente convincente, Lustig sabia se comportar entre pessoas ricas como se sempre tivesse pertencido àquele mundo. Falava vários idiomas, usava diferentes identidades, carregava documentos falsos e entendia algo extremamente importante sobre golpes. Uma boa mentira não precisa apenas parecer verdadeira, ela precisa ser exatamente aquilo que a vítima quer acreditar. Lustig construiu uma carreira explorando isso. Um de seus golpes mais conhecidos envolvia uma pequena caixa de madeira. Ele afirmava que aquela máquina era capaz de duplicar dinheiro. O processo supostamente demorava horas. Lustig colocava uma nota verdadeira dentro da caixa. Depois de algum tempo, outra nota aparecia. A demonstração parecia funcionar. A vítima então comprava a máquina por uma pequena fortuna. Só descobriria mais tarde que as poucas notas verdadeiras haviam sido previamente colocadas ali pelo próprio Lustig. Quando percebia o golpe, ele já havia desaparecido. Mas nenhuma dessas fraudes seria suficiente para transformar Victor Lustig em uma lenda. Para isso, ele precisaria vender algo que nunca pertenceu a ele. Em 1925, Lustig estava em Paris. E a Torre Eiffel daquela época não era exatamente o símbolo intocável que conhecemos hoje. Ela havia sido construída para a Exposição Universal de 1889. E originalmente não deveria permanecer para sempre. Décadas depois, entretanto, a gigantesca estrutura continuava dominando o horizonte de Paris. E manter milhares de toneladas de ferro não era barato. Foi então que Lustig percebeu uma oportunidade. Se a ideia de desmontar a Torre Eiffel não parecia completamente impossível, talvez alguém pudesse acreditar que o governo francês finalmente havia decidido fazer exatamente isso. Lustig começou a preparar o golpe. Criou documentos com aparência oficial. Assumiu a identidade de um alto funcionário público francês e entrou em contato com importantes empresários do setor de sucata. A mensagem dizia que o governo precisava discutir um assunto extremamente importante e absolutamente confidencial. Os empresários foram convidados para uma reunião no luxuoso hotel de Crillon, em Paris. A escolha do lugar era parte do golpe. Victor Lustig não queria parecer um homem tentando convencer alguém de alguma coisa. Ele queria parecer alguém que não precisava convencer ninguém. Quando os empresários chegaram, encontraram um homem elegante, documentos oficiais e uma oportunidade aparentemente extraordinária. Lustig explicou a situação. Segundo ele, os custos de manutenção da Torre Eiffel haviam se tornado excessivos. O governo teria decidido desmontá-la. E milhares de toneladas de metal seriam vendidas como sucata. Mas existia uma condição. Tudo precisava permanecer em absoluto segredo. Se a população descobrisse que um dos maiores símbolos de Paris seria destruído, a reação poderia ser enorme. Era uma explicação brilhante, porque o segredo tornava o negócio mais importante, mais exclusivo e, principalmente, impedia que os compradores começassem a fazer perguntas para as pessoas erradas. Entre os empresários estava um homem chamado André Poisson. Lustig percebeu que havia encontrado seu alvo. Poisson queria crescer no mercado parisiense. Conseguir o metal da Torre Eiffel poderia representar o negócio de sua vida, mas ele ainda desconfiava. E foi justamente nesse momento que Lustig tomou uma decisão extraordinária. Em vez de tentar parecer mais honesto, ele começou a parecer corrupto. Durante uma conversa particular, Lustig deu a entender que seu salário como funcionário público não era compatível com o estilo de vida que desejava. A mensagem era clara. Ele esperava receber dinheiro por fora para favorecer Poisson na negociação. Um suborno. Para qualquer pessoa observando de fora, aquilo deveria ser mais um sinal de alerta. Para Poisson, teve o efeito contrário.
De repente, tudo parecia fazer sentido. Aquele homem não era um golpista tentando roubar seu dinheiro. Parecia apenas um funcionário público corrupto tentando lucrar secretamente com uma negociação verdadeira. Poisson pagou. O negócio estava fechado. Ele acreditava ter adquirido uma das maiores quantidades de sucata disponíveis em Paris. Victor Lustig pegou o dinheiro, arrumou suas coisas e deixou a cidade. Pouco depois, André Poisson descobriu a verdade. Não existia demolição, não existia venda, não existia contrato verdadeiro. E o homem com quem ele havia negociado não trabalhava para o governo francês. Poisson nunca havia comprado a Torre Eiffel. Mas Victor Lustig ainda dependia de uma última coisa para escapar: vergonha. Para denunciar o golpe, Poisson teria que admitir que havia sido enganado em uma negociação absurda. E pior, também teria que explicar sua participação no pagamento de um suposto suborno. Ele permaneceu em silêncio e Lustig percebeu algo extraordinário. O golpe havia funcionado. Para praticamente qualquer pessoa, isso seria motivo suficiente para pegar o dinheiro e nunca mais chegar perto de Paris. Victor Lustig teve outra ideia. Se havia funcionado uma vez, por que não tentar novamente? Algum tempo depois, ele retornou, preparou novos documentos, encontrou novos empresários e tentou colocar a Torre Eiffel à venda pela segunda vez. Só que agora, as coisas não correram tão perfeitamente. Um dos possíveis compradores desconfiou da negociação. As autoridades foram alertadas e, antes que pudesse ser capturado, Lustig deixou Paris novamente. A Torre Eiffel permaneceria onde sempre esteve, mas a carreira de Victor Lustig estava longe de terminar. Ele atravessou o Atlântico e continuou aplicando golpes nos Estados Unidos, até começar a brincar com algo muito mais perigoso: dinheiro falso. Lustig participou de uma grande operação de falsificação, e isso chamou a atenção do Serviço Secreto americano. Em 1935, finalmente foi preso. Parecia que a carreira de um dos golpistas mais extraordinários de sua época havia terminado. Mas Victor Lustig ainda tinha uma última surpresa. Enquanto aguardava julgamento em uma prisão federal em Manhattan, ele escapou. Usando uma corda improvisada com lençóis, Lustig conseguiu descer pelo prédio. Pessoas na rua perceberam aquele homem descendo pela janela. Segundo relatos posteriores, Lustig teria simplesmente fingido que estava limpando os vidros e continuou sua fuga. Mas dessa vez, a liberdade durou pouco. Ele foi capturado novamente, condenado e enviado para um lugar onde seus truques teriam muito menos utilidade: Alcatraz. Victor Lustig morreu em 1947. Décadas se passaram. A Torre Eiffel continua de pé. Milhões de pessoas passam por ela todos os anos. Fotografam, visitam, observam uma das construções mais famosas do planeta. Mas por um breve momento, em 1925, um homem conseguiu convencer outra pessoa de que poderia simplesmente levá-la embora. E talvez a parte mais impressionante dessa história não seja alguém ter tentado vender a Torre Eiffel, é alguém ter acreditado que estava comprando. Porque os melhores golpes nem sempre dependem da mentira mais convincente. Às vezes, dependem da verdade que alguém desesperadamente quer acreditar. Toda história tem um ponto cego.